Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Bruna, eu sou uma mulher cristã vivendo em missão. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Já estou, acho que há 2 semanas sem postar nenhum vídeo aqui no canal, porque estava sem tempo mesmo e sem estrutura para fazer vídeo. Porque aqui na Irlanda nós compramos uma casinha pra gente. E aqui na Irlanda, a Irlanda é um país pequeno, gente. Não é um país grande como o Brasil, é um país pequeno, não tem muita estrutura. A gente tem que ter muita paciência, né? Tem que readaptar e se acostumar com certas coisas. Então, o ritmo das coisas aqui é diferente. Nós compramos essa casinha ano passado. Primeiro, nós esperamos 6 meses para que ela ficasse pronta. Aí, pegamos a chave em dezembro. Aqui, eles entregam a casa sem piso. Aí fomos rapidamente colocar piso, ajeitar o básico para nos mudar, né? E comprar assim as coisas básicas para nos mudar. E nos mudamos na primeira semana de janeiro. E apesar que nos mudamos na primeira semana de janeiro, ainda tem muita coisa para fazer, para vocês terem ideia. Ainda estou esperando um sofá. E essa semana, essas 2 últimas semanas, eu não pude mesmo gravar vídeos porque eu estava esperando um carpinteiro brasileiro, que eu queria muito fazer com um brasileiro, fazer o guarda-roupa do meu quarto, o guarda-roupa do quarto da minha filha, ajeitar os nossos quartos. Eu estava esperando por ele ter disponibilidade para fazer isso, estava numa fila de espera. E ele finalmente veio e eles ficaram trabalhando aqui por 2 semanas, né? Então não tinha mesmo como fazer vídeos por causa do barulho das máquinas. Enfim, a casa cheia de ferramenta, de madeira. Mas eles terminaram ontem no final do dia. Aí hoje eu vou começar a arrumar as coisas. E assim, tô gravando esse vídeo aqui no carro, né? Na correria de vida de dona de casa. Como eu já falei, aqui a vida é diferente, aqui a gente tem que fazer tudo só. Né, tive que reinventar a minha vida de todas as formas. Você aprende a fazer de tudo um pouco. Esse fim de semana, por exemplo, eu e meu marido, nós vamos continuar algumas questões de pinturas lá na nossa casa e por aí vai. Mas é legal, é divertido, é bom reaprender, tem sido uma experiência rica de vida para nossa família. E hoje é aniversário do meu marido. E quando eu peguei o nosso carrinho de manhã, o carrinho deu um problema e eu lembrei de uma história. E aí no caminho aqui pro supermercado, eu falei: eu vou gravar um vídeo, porque vocês sabem que agora aqui no meu YouTube, eu tô esses tempos, né, com uma proposta de fazer vídeos mais tipo testemunhais, né? Não tô assim fazendo estudos, anotações, nada. Tô abrindo meu coração, compartilhando as coisas que tenho vivido na presença do Senhor, que o Senhor tem feito na minha vida. E aí hoje de manhã juntou essa questão do aniversário do meu marido. Acordei cedo com a minha filha para fazer surpresa para ele. E aí o carro, na hora que eu vim pro mercado, o carro deu problema, né? O carrinho que a gente tem aqui é um carrinho velho que só, mas tudo bem. Aí eu lembrei de contar um testemunho. E aí eu vou contar um testemunho que envolve superação de medos, né? Quero falar para vocês como muitas vezes nós nos aprisionamos em medos bobos e deixamos que isso nos limite e nos impeça de avançar. E são medos mentais, né? São medos mentais e racionais, mas como muitas vezes isso acontece e como muitas vezes as orações que não são respondidas, as coisas que não acontecem, que Deus não permite que aconteça, elas servem justamente para nos fortalecer, para nos aprimorar, para nos conduzir a superar os nossos medos, né? Como esse testemunho que eu vou contar agora. Aqui na Irlanda, quando nos mudamos, nós temos até hoje o carrinho que nós compramos quando nos mudamos, que é um carrinho velho, né? Mas que é uma bênção de Deus. Que foi um carrinho assim, eu achei na internet ele, né? E ele realmente é velhinho, mas achei assim na internet e mandei o link pro meu marido. E ele foi, na hora, assim, olhou e comprou, né? Que foi bem baratinho, ele é um carrinho velhinho. E ele poderia, isso ele comprou, acho que uns 4 meses depois que nós chegamos aqui, porque a gente mora no interior. E aqui na Irlanda a gente pensa assim, né? Vou para a Europa, então vou ter acesso a transporte público. Meu marido mesmo, ele tinha essa ideia. Ele achava que não ia precisar de carro, que a gente ia poder usar só transporte público. Mas a Irlanda não tem um bom serviço de transporte público. Principalmente no interior, sabe? No interior é muito complicado você ficar sem carro. Transporte público não é legal mesmo. Na outra cidade que nós morávamos, ainda tinha alguns ônibus, mas mesmo assim eles não cumprem horário. E aqui onde a gente está agora, gente, nem ônibus tem. É uma bênção, sabe?
Mas enfim, então logo que nós chegamos, o meu marido percebeu, graças a Deus, que seria muito complicado ficar sem nenhum carro. Então, né, como a gente estava ainda naquela vida sem saber direito o que ia acontecer com as nossas vidas, né, foi uma bênção de Deus ter encontrado esse carrinho que foi bem baratinho e poderia, pelo fato dele ser velho, ele poderia dar dor de cabeça, né? Mas graças a Deus não deu. Foi uma bênção de Deus mesmo, foi um achado. Durante mais de 2 anos, esse carro serviu a gente sem quebrar, sem dar problema, sem dar absolutamente nenhuma dor de cabeça. Né? Foi assim durante mais de 2 anos. Né? Agora ele começou a apresentar alguns detalhezinhos, mas aparentemente está bem. Mas voltando. Aqui na Irlanda, toda a estrutura, o trânsito é diferente, né? A direção do trânsito é diferente, a posição do volante é diferente. E a gente não pode dirigir aqui na Irlanda por mais de 1 ano com a carteira que a gente tem no Brasil. Então a gente tem que fazer todo o processo de novo e tirar a carteira todo de novo. Eu cheguei aqui na Irlanda em 2019, em fevereiro de 2019, e eu cheguei sem inglês, né? Então, primeiro eu precisei focar em aprender inglês. Então, em dezembro, o meu marido ele já chegou com inglês, ele veio trabalhar e tal, então ele logo tirou a carteira dele. E eu primeiro fui estudar inglês, fui aprender, e eu tirei. Aqui você primeiro faz uma prova teórica, você tira uma carteira teórica, e aí você só pode fazer a prova prática 6 meses depois. Mas tem a opção também, se você tem uma carteira do país do país de origem, no caso eu tinha minha carteira do Brasil, aí eu tive a opção também de aplicar, de abrir um processo para que eu não precisasse esperar 6 meses para fazer a minha prova prática. Então, como eu já falei, eu cheguei sem inglês, aí eu fui aprender inglês e eu tirei a minha carteira, depois eu fui estudar para fazer a carteira teórica e eu tirei a minha carteira teórica, que é uma permissão para começar a dirigir. Eu tirei, acho que foi dia 3 de dezembro, foi no início de dezembro eu fiz a prova de primeira e passei, que é uma prova teórica. Fiz e passei, graças a Deus. Aí consegui essa permissão, né, para dirigir, que não é uma permissão full, como eles dizem, né? Mas ela já lhe permite dirigir com acompanhando alguma pessoa, com alguma pessoa lhe acompanhando, enfim, eu não vou entrar aqui nos detalhes das regras. E aí eu também apliquei, abri um processo com a minha carteira do Brasil e eles disseram que eu não precisaria esperar 6 meses para tirar minha carteira full, como eles chamam, a minha carteira completa, que no caso eu precisaria fazer a prova prática. Só que o que acontece? Isso foi em dezembro de 2019. Em fevereiro de 2020, nós viajamos para o Brasil. E quando nós voltamos do Brasil, logo aqui no início de março começou esse negócio de lockdown. E aqui, gente, foi mais ou menos 1 ano de lockdown de verdade, sabe? Muitos serviços eles suspenderam. Esse serviço de tirar a carteira de motorista ficou muito tempo suspenso. E quando eles voltaram, eles só deixavam marcar a prova quem provasse que tinha necessidade por questão de trabalho ou tinha necessidade por questão de saúde. E eu não tinha nenhuma dessas provas, graças a Deus não tinha nenhum problema de saúde e também eu não estou trabalhando aqui, então eu não tinha como provar que eu tinha necessidade de fazer a minha carteira de motorista. Então eu tive que ficar esperando. E nessa eu esperei uns 2 anos para que finalmente eu conseguisse agendar para fazer a prova prática e tirar minha carteira de motorista. E durante esse período, né, aí de mais ou menos 2 anos, foi uns 2 anos, eu praticamente não dirigi. Por quê? Por medo e por insegurança. Porque lá no Brasil, nos últimos anos, eu só dirigia um carro automático. Então, eu me acostumei a dirigir carro automático. Eu perdi completamente o jeito de dirigir carro manual. E para completar, esse carro era velho, ele é velhinho, ele não é muito legal de dirigir, ele é manual, com toda a direção do trânsito diferente, com o volante do lado contrário. Então, nisso, eu fui me acomodei nas minhas inseguranças. O meu marido dirigia, né? Quando eu precisava de uma coisa, o meu marido dirigia. Na outra cidade que a gente morava, tinha amizade com um taxista também, super gente boa, né? Que me ajudava nos momentos de necessidade, me ajudava e ele cobra mais barato, super gente boa, uma bênção nas nossas vidas. Então, nisso o tempo foi passando e eu fiquei aqui mais de 2 anos e não dirigia. Então, chegou a época de fazer a minha prova, quando eles liberaram que eu poderia agendar a minha prova. Né, eu vi aquilo ali, aquela possibilidade chegando, e o que acontece? Eu não tinha experiência, eu não sabia dirigir aqui, eu não tinha prática, né? E fiquei me escondendo naquilo. E aí eu comecei a orar, Senhor, eu não sei mais dirigir carro manual. Eu comecei a orar, eu comecei a pedir a Deus, né, fazer aquele drama, né? Né, faço assim às vezes aquele drama, aquela chantagem emocional com Deus, só que com Deus não cola, né? Não adianta a gente ficar fazendo drama e ficar com chorumela com Deus. Eu falei assim, Senhor, já tanta coisa aconteceu na minha vida, tenho tido que enfrentar tantas coisas, meu Deus, sabe? Só Tu sabe, Senhor.
tantas coisas que eu tenho que enfrentar. Então, assim, eu sei que o meu marido pode, sabe? Que, assim, não é uma situação de que ele não tenha esse dinheiro agora. Então, assim, o que eu quero te pedir é toca o coração dele para ele comprar um carro automático. Porque se ele comprar um carro automático, pelo menos, vai ser fácil. Né? Vai ser fácil, eu não vou ter que passar marcha com a outra mão, porque a gente tem que adaptar tudo, gente. Aprender a dirigir tudo de novo, do outro lado, na outra direção, passando a marcha com a outra mão. E eu comecei a criar obstáculos para aquilo, né? Eu comecei a ficar com medo, a ficar insegura e a ver obstáculos onde não tinha obstáculos. E eu não queria enfrentar aquilo, e eu achava que eu já estava enfrentando coisas demais, que eu já estava tendo que superar coisas demais. E eu comecei a orar a Deus para ter misericórdia de mim, para tocar o coração do meu marido, que ia chegar o dia de fazer a prova, que eu precisava treinar para fazer a prova, porque não é fácil passar aqui na prova de carteira de motorista, não é fácil. Eles são muito cri-cris e não é sobre saber dirigir, é sobre obedecer todas as regras dele bem direitinho. A maioria das pessoas não passa de primeira, principalmente imigrantes. O meu marido mesmo, ele não passou de primeira, ele passou de segunda. É normal, principalmente para imigrante, não passar de primeira. Então, assim, já se tem aquele pânico, aquele terror, que é difícil tirar a carteira de motorista. E eu já não tinha prática, e eu não estava querendo dirigir, insegura, com medo, não estava querendo dirigir um carro manual, num país diferente. Estava super insegura e com medo. Então, eu comecei a pedir a Deus, Deus, toca o coração do meu marido, por favor, que ele compre um carro automático, porque isso já vai facilitar demais a minha vida. Toca o coração dele. Comecei a insistentemente pedir ao Senhor. E até que um dia eu senti o Espírito Santo falar para mim que aquilo não ia acontecer. Que o meu marido não ia comprar um carro automático, que era para eu esquecer aquilo, né, por enquanto, e que a direção dele para minha vida é que eu tinha que enfrentar aquilo, que eu tinha que enfrentar aquele medo, que eu tinha que parar de ficar colocando obstáculos, né, que eu estava fazendo drama, que eu tinha que enfrentar aquilo e pronto, acabou, que eu parasse de pedir a ele que ele tocasse o coração do meu marido para comprar um carro automático, que eu tinha que parar de bobagem, de drama e enfrentar e começar a dirigir. Não foi bom ouvir aquilo, né? Porque eu queria que Deus facilitasse a minha vida. Eu achava, eu já tô passando por tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Ah, Senhor, tem misericórdia. Tava fazendo um drama. E nessa de estar fazendo um drama, eu me limitei. Como eu já falei, eu criei obstáculos. E aí, como eu recebi aquela resposta, né? Que aquilo não ia acontecer. Aí eu falei pro meu marido, olha, eu acredito que o Espírito Santo falou para mim que você não vai comprar o carro mesmo, não. E que é para eu tomar vergonha na cara e eu dirigir esse carro. Então eu comecei a dirigir, né? Eu arrumei um professor para me dar umas aulas, né, sobre o trânsito aqui, me ensinando, né, me preparando para fazer a prova. Então, como Deus me disse que meu marido não ia comprar um carro automático, que eu tinha que fazer, né, que eu tinha que enfrentar de dirigir um carro normal e aprender e parar de drama e parar de besteira, eu comecei a orar e pedir ao Senhor que eu passasse na prova de primeira, porque eu já tinha esperado 2 anos para tirar aquela carteira. A minha vida começou a funilar, muitas coisas começaram a acontecer. A vida aqui na Irlanda tinha voltado ao normal e já estava ficando muito difícil não poder dirigir, né? E aí eu comecei a pedir ao Senhor, Senhor, então abençoa que eu passe na prova de primeira, né? E eu acreditei que Deus falou para mim que aquilo ia acontecer. Eu vou abençoar. Você vai tirar sua carteira. Na primeira vez que você fizer a prova, você vai tirar sua carteira. Mas você vê como é a gente, né? A nossa pouca fé. A minha pouca fé, no caso. Quando eu comecei a dirigir, a fazer as aulas, eu arrumei um professor irlandês que ele era grosseiro, ele não tinha muita paciência, ele foi grosseiro comigo. E ele me fez acreditar que eu estava péssima e que eu não tinha como passar, né? Então, né, aí vem a mistura as inseguranças, né, que eu já estava achando que eu não estava boa mesmo, mistura as inseguranças e muitas vezes a gente coloca as inseguranças na frente da nossa fé e na frente da palavra que o Senhor nos deu. E aí o que foi que eu pensei? Tá bom, acho que eu não estou muito boa, né? Esse homem só vive reclamando, dizendo que eu estou fazendo tudo errado. Então, eu vou alugar um carro automático para fazer a prova, né? Então, porque Deus disse que eu vou passar de primeira, né? Eu comecei a orar e eu comecei a falar para as pessoas que eu conheço, não, vou fazer um milagre, Deus vai fazer um milagre, eu acredito que eu vou passar de primeira, Deus vai fazer um milagre, eu vou passar de primeira. Eu não vou ficar esperando não sei quantas vezes para fazer a prova, porque muita gente, faz a prova várias vezes até passar. E eu comecei a falar para todo mundo, não, eu vou passar de primeira que Deus vai fazer um milagre. Mas eu acreditava que Deus ia fazer um milagre, mas eu estava ainda colocando as minhas limitações na frente, né? Cadê a fé? Né? Que eu falei, não, então eu vou fazer o seguinte, eu pedi ao meu marido, você deixou alugar o carro automático do professor? Meu marido falou, tá bom. E aí meu marido topou pagar para eu alugar o carro automático do professor. Eu acreditava que Deus ia me fazer passar de primeira, mas que eu precisava dar uma ajudinha a Deus, né? Que aquilo só seria possível se eu fizesse a prova no carro automático. Então, aluguei o carro automático desse professor, que não foi muito legal comigo, não era muito paciente.
e não me ajudou muito no sentido de me fazer superar as limitações que eu já estava ali. E nisso, gente, é muito louco, porque eu fui lá fazer a prova com o carro automático, fiquei do lado de fora esperando, né, receber a ligação, seguir todas as regras que eu tinha que esperar receber a ligação para poder fazer a prova, e nada de receber essa ligação. Quando eu vi que eles não estavam me ligando, que eu já estava esperando há uns 40 minutos do lado de fora, eu resolvi ir lá e bati na porta, né? E chamei uma pessoa, veio me atender. E eu falei, não, olha, eu estou esperando para fazer a prova. E a pessoa foi pegar o meu cadastro e disse, olha, você não vai mais poder fazer a prova, eu já marquei no sistema. Por quê? Porque eu não percebi que eu tinha registrado o meu telefone errado. Eu tinha conferido tudo, ainda na véspera eu conferi tudo. E em nenhum momento eu percebi que eu tinha registrado o meu telefone errado. Então a pessoa me ligou, porque a gente tinha que esperar do lado de fora. Liga e depois entra. É porque ainda tinha algumas regras, restrições de coronavírus. Né? E eu tinha registrado o meu número de telefone errado e eu não tinha percebido. Então, ou seja, e ela disse, era uma mulher, e ela disse, não, você não pode mais fazer a prova hoje. Eu já registrei no sistema que eu te liguei que você não apareceu. Ela falou, você vai ter que esperar de novo, marcar de novo e pagar de novo para fazer a prova. E eu fiquei ali muito frustrada, assim, muito chateada, né? E fiquei frustrada, né? E aí tive que pagar o aluguel do carro do professor do mesmo jeito e não pude fazer a prova. E voltei para casa, assim, né? Meio frustrada e sem entender direito, né? Até então não tinha entendido direito, né? Às vezes sou bem lerda com essas coisas de Deus. Voltei para casa, mas também falei, eu não vou ficar assim também, me prendendo de tristeza, não. Falei, Senhor, minha vida está nas tuas mãos, eu tenho orado. Alguma lição tu quer me ensinar nisso tudo? Me conduz e me guia, né? Me mostra, enfim. E aí fui pro sistema marcar novamente a prova. E aí eu acreditei que o problema era que Deus iria mesmo me abençoar, que eu iria fazer a prova de primeira. E que eu não percebi que estava errado ali meu cadastro e que eu não era para eu fazer a prova naquele dia porque eu tinha alugado o carro automático. Porque eu não tinha ainda feito o que ele tinha me dito para fazer, para enfrentar os meus medos, as minhas inseguranças e dirigir o carro manual. E aí eu falei, tá bom, Senhor, é no estreito mesmo. Porque, gente, eu tava com tanto medo de dirigir o carro manual, eu tava tão insegura, e ainda para completar, arrumei esse professor abençoado, né, que foi bem grosseiro comigo, que chega e dava aquelas coisas assim de pânico, sabe? De quando eu vi uma ladeira, aí meu coração já disparava, sabe? Eu tava assim mesmo, tipo em pânico, muito insegura de dirigir o carro manual. Era uma coisa assim que minha perna tremia, meu coração disparava, né? E o Espírito Santo falando comigo, para com isso, enfrenta isso. Quando você se decidir a enfrentar isso, você vai ter a vitória e você vai ter a vitória completa. E aí, daquele dia, né, que não deu certo fazer a prova, eu falei, pronto. Eu entendi, Deus. Eu entendi a lição e eu vou enfrentar. E aí comecei a treinar de novo para a prova, consegui uma nova data, consegui um novo professor, né, dessa vez uma pessoa mais educada, e falei para ele, eu vou treinar no nosso carro, né, no nosso carro, e eu acredito que Deus vai me fazer passar de primeira, que eu vou viver um milagre. E aí, gente, acredite ou não, quando eu acreditei de verdade, eu enfrentei de verdade, eu pegava o carro e eu dirigia. Nada de coração disparar, nada de perna tremer, nada de negócio de pânico, nada, porque antes, só de ver a ladeira lá longe, ou de ver alguma situação lá longe, eu já ficava nervosa. Pronto, a partir do momento que eu decidi que eu ia viver uma experiência com Deus, que Ele tinha uma vitória preparada para mim, que aquilo ali ia ser completo, os medos e as inseguranças sumiram, e eu enfrentei, e aí fiz mais algumas aulas com esse professor, que era um cara que foi super bem recomendado, um cara super educado, que me ajudou muito, me deu várias dicas sobre tudo, né, sobre como seria a prova, me ensinou tudo bem direitinho e fiz as aulas no nosso carro. E ele falou para mim, né, no dia da prova eu marquei uma aula extra com ele, que ele fez comigo todo um treinamento, que você faz a aula na rua, né, a prova você faz na rua. E aí ele fez comigo um treinamento, né, 1 hora antes da prova, e ele disse para mim, você tá ótima, você vai passar, vai dar tudo certo. E eu estava calma e eu estava tranquila e confiante que eu iria passar de primeira e que iria dar tudo certo, porque Deus tinha aquela provisão para mim. E eu só precisava dar um passo de fé, né? E que Deus não permitiu que o meu marido comprasse o carro porque era para eu enfrentar o meu medo. Ele mais uma vez ia mostrar a glória dele ser revelada na minha vida. Pode parecer uma coisa pequena, mas foram medos, obstáculos que eu criei,
né? Os medos eram reais e mexiam com as minhas emoções, era real, eles eram reais, né? Eles estavam ali de alguma forma querendo me impedir de avançar, né? E o Senhor tinha aquela provisão de vitória, e a maior vitória foi ter enfrentado os meus medos e foi ter quebrado esses obstáculos que eu criei na minha cabeça, essas inseguranças que eu criei na minha cabeça. E o Senhor se mostrar ali presente, companheiro, em detalhes, né? E na hora da prova, assim, quando eu fiquei do lado de fora esperando para ela me ligar, senti ali a presença do Espírito Santo, senti a presença de Jesus. Eu tô contigo, vai na calma, vai na fé, que vai dar tudo certo. Você vai tirar sua carteira de primeira. E aí tudo bem, entrei, recebi a ligação, entrei. Aí primeiro você responde uma série de perguntas, responde todas as perguntas e tal. E essa moça saiu comigo, era uma instrutora, e ela saiu comigo. E quando chegou na hora que eu fui abrir o nosso carro, deu um problema. Eu abri o nosso carro e por conta ainda das restrições de coronavírus, ela falou, você abaixa os vidros do carro. Os vidros do carro não abaixavam de jeito nenhum. Aí ela disse assim para mim, eu sinto muito, mas você não vai poder fazer a prova hoje, porque eu não posso entrar com você no carro se os vidros eles não baixarem, né? Se você não conseguir baixar o vidro, porque é por conta das restrições do coronavírus. Aí quando eu olhei assim, eu vi o professor. O meu professor, ele estava lá me esperando e ele estava com o carro dele. E eu não tinha treinado no carro dele. O carro dele era diferente, o carro dele era maior. Eu não tinha treinado no carro dele, mas eu pensei assim, eu vou perder a oportunidade de fazer a prova. E eu estava calma, eu estava tranquila. Eu pensei assim, eu não tenho nada a perder, Deus é comigo e eu acredito que vai dar tudo certo, que eu vou passar. E eu só fiz assim, eu gritei para ele, eu falei assim, você pode me alugar seu carro? Ele falou, posso. E aí, graças a Deus, ele estava lá. E o carro dele não estava ocupado. E ele me alugou, ele falou, tá bom, eu me deu a chave, né? Me deu a chave, disse que ia ficar me esperando. E eu fui fazer a prova com ele. E aí, como teve esse atraso, era um horário que as crianças estavam saindo da escola. Era um horário de engarrafamento. A prova que às vezes dura 30, 40 minutos, a minha prova durou mais de 1 hora. Ela me colocou por situações que depois, quando nós retornamos, ela me disse, eu estava querendo te testar. Porque ela foi a mesma mulher que estava lá no primeiro dia, quando ela viu que eu tinha colocado o meu telefone errado. E ela foi a mesma mulher que estava lá, que viu que eu apareci para fazer a prova com o carro quebrado. Só que o carro não estava quebrado, ele quebrou depois. Então, ela, na certa, ela achou que eu era meio doida. Então, ela disse para mim que ela tinha me levado para mais lugares, ela tinha feito um percurso maior comigo, porque ela queria me testar. Ela disse isso para mim depois. Mas, para a glória de Deus, eu estava calma, eu permaneci calma. Eu fiz a prova em um carro. Por ironia, eu não fiz a prova no nosso carro. Fiz o treinamento nele, fiz o treinamento todo nele, mas pro Senhor, né, para que a minha fé fosse ainda mais testada e para que eu superasse mais ainda as minhas inseguranças, né, inseguranças e medos, e para que o Senhor provasse ainda mais como Ele estava comigo, e que era Ele que estava me dando aquela vitória, eu fui fazer a prova na hora num carro que eu não tinha treinado, um carro que era maior, né, e aí, enfim, a minha prova durou mais de 1 hora, peguei engarrafamento, ela me botou para fazer tudo, né? E quando nós retornamos, eu estava assim tão calma que eu estava anestesiada. Aí ela pede para você estacionar. Eu entrei no escritório novamente com ela, no lugar lá novamente com ela. Ela pede para sentar, pediu para limpar as mãos por causa da história de coronavírus, pediu para eu sentar. Quando eu sentei, ela disse: parabéns, você foi aprovada. Aí, na hora, meus olhos encheram de lágrimas, eu só fiz olhar para o céu e falar assim, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada. E ela ficou assim. Aí eu até brinco, né? Eu falei para as pessoas, gente, se ela achou que eu era doida, meio doida, porque eu tinha colocado meu telefone errado, porque eu apareci com o carro quebrado, quando ela me viu depois, né? Com os olhos cheios de lágrima e glorificando a Deus, ela deve ter tido certeza, essa daí é doida mesmo. E eu só glorifiquei a Deus, né? E voltei para casa muito feliz, muito glorificando ao Senhor. E essa foi uma experiência assim muito legal que eu vivi com o Senhor, né? Que pode parecer besteira para muita gente, mas para mim não foi. Eu só quero falar, né, mais uma vez reforçar, como muitas vezes a gente cria medos, inseguranças, obstáculos na nossa cabeça e a gente deixa essas coisas nos impedirem de avançar em coisas pequenas ou em coisas grandes que podem se transformar em coisas grandes. E outra coisa que eu quero dizer também é quando o Senhor te der uma palavra de vitória, quando Ele falar para você que Ele tem uma provisão de vitória na sua vida, acredite que essa provisão é completa,
que você não precisa dar uma ajudinha para Deus, que você não precisa facilitar as coisas para Ele, porque quando Ele tem uma vitória para você, a vitória é completa e a vitória é do jeito dele, porque Ele mostra que é Ele quem faz, né? Ele disse, e no momento meu de oração, o Senhor falou comigo que eu iria que eu iria passar na prova de primeira, como não acontece com a maioria das pessoas, principalmente imigrante, e eu passei na prova de primeira. A mulher me testou de todas as formas e eu fui aprovada num carro manual muito maior e mais complexo do que o carro que eu estava acostumada a dirigir, que era o carro do meu marido, num carro que eu não tinha treinado. Tudo isso poderia ter me deixado mais insegura e ter me impedido de alcançar a minha vitória, mas quem me deu a vitória foi o Senhor, né? Então, assim, supere seus medos, supere suas inseguranças. Vale muito a pena a gente ter uma vida de comunhão, de intimidade com o Senhor. Vale muito a pena a gente, sabe, simplesmente se render e ser sensível à voz e à direção dele. Amém? Deus é bom. Que Deus te abençoe. E eu queria compartilhar essa experiência com vocês. Eu espero que de alguma forma te encoraje e te abençoe. Tchau, gente. Até a próxima.